Olá, tudo bem? A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Apostasia e Intercessão. Durante todo o período que Moisés esteve lá no Monte Sinai, ele recebeu instruções de como fazer o santuário. E o que aconteceu lá embaixo? Desde Ramessés até o Sinai, lembra? 47 dias. No Monte Sinai, ficaram aproximadamente um ano. Faltou apenas 10 dias para completar um ano. Durante esse quase um ano no Monte Sinai, Moisés passou ali no monte em período. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos e a vós outros. Eis que Arão e Ur fica convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Então, no período que Moisés estava lá no monte, quem estava ali na liderança, então? Arão e Ur. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Então ele ficou ali aguardando 6 dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, Deus agora há de dialogar ali com Moisés sobre como realizar o trabalho do santuário. A partir do capítulo 25 até o capítulo 31, temos as informações, ou boa parte delas, das informações que Moisés recebeu de Deus. O que fazer com o santuário? Ofertas, a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, a coberta de peles, as tábuas, o véu, o altar de holocausto, o pátio, o azeite. Deus diz que ele escolhe então o irmão de Moisés e os filhos para serem sacerdotes. O sacrifício, as cerimônias, as ofertas contínuas, o altar de incenso, o resgate, a bacia, o óleo, o incenso, os artífices e as tábuas do testemunho. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Dessa forma, fechamos o grande período ali dos 40 dias e 40 noites. Mas, Êxodo 32, temos a seguinte informação. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, foram até Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. A expectativa agora é qual será a reação de Arão, que está ali como líder do povo na ausência de Moisés. Sentindo o seu desamparo na ausência do dirigente, voltaram às velhas superstições, o povo. Aquela mistura de gente, então, lembra? Junto com o povo de Israel que saiu, também saiu um misto de gente que aproveitou para sair da escravidão do Egito. Eles, aquela mistura de gente, foram os primeiros a se entregarem à murmuração e impaciência, e foram os chefes da apostasia que se seguiu. Uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia.
Embora a palavra de Deus diz, não farás para ti imagem para adoração, eles estão transgredindo mesmo ali aos pés do Sinai. E ainda há arãos flexíveis, que ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos que não são consagrados e assim os induzirão ao pecado. Assim como Arão agiu naquele dia, de alguma forma favorecendo a vontade do povo em vez da vontade de Deus, a revelação nos diz que hoje nós também temos Arãos flexíveis, que estão mais dispostos a agradar pessoas do que a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. O povo vai a um extremo. Ele está adorando uma imagem que Deus pediu para não adorar. Ele está adorando e ainda mais sacrificando essa imagem. Hoje, eu e você também temos a mesma luta que o povo tinha naqueles dias: fazer a vontade pessoal ou a vontade de Deus. 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo, que também tinha a mesma luta, diz: Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tiago diz: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a luta diária demora até quando? Até a glorificação. Hoje nós somos libertos da culpa do pecado, porque Deus nos perdoa em nome de Jesus. Somos libertos do poder do pecado, porque Cristo nos libertou e agora, na hora da decisão, nós lembramos a vontade de Deus. Não estamos mais cativos ao poder do pecado que está em nós. Mas muito em breve, na vinda de Jesus, na glorificação, no abrir e fechar de olhos, vamos ser libertos da presença do pecado. Deixar de gostar do que não presta. Então, até esse dia chegar, temos uma luta a ser travada todos os momentos a cada decisão. Agora, pois, deixa-me, para que eu se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus está irado para com aquela ação do povo. E agora ele tem um plano. O plano é consumir o povo e fazer uma grande nação através da descendência de Moisés. Ele já fez isso no passado através de Noé. Não há de destruir novamente a terra com água, porque prometeu não fazer mais. Lembra do arco-íris? Mas ele deve destruir então todos e fazer uma nova linhagem por Moisés. Moisés então ora a Deus. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Não se arrependeu o Senhor do mal que dissera, havia de fazer ao povo. Então, Moisés ora a Deus, intercede diante de Deus, a Deus pelo povo. E Deus muda. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Então, quem imaginaria que aquele dia ele iria passar por uma situação tão extrema dessa, né? Ver o povo de Deus ir tão distante da palavra de Deus. Devemos vigiar em todos os momentos. Ali ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Cada um cinja com a espada sobre o lado. Passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia
uns 3.000 homens. Então, embora tenha acontecido a intercessão, houve ali também uma indignação, e muitos morreram naquele dia. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Essa intercessão, então, ela não foi atendida. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Que intercessão não foi atendida? A intercessão para que Deus perdoe os pecados de outras pessoas. Só Cristo pode fazer isso. Só há um Deus e um só mediador, Cristo Jesus, homem. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram bezerro que Arão fabricara. Então, Deus então feriu o povo. A intercessão para perdão de pecados de outros não é bíblica. Só Cristo faz isso. A intercessão de Moisés em prol de Israel ilustra a mediação de Cristo pelo homem pecador, mas o Senhor não permitiu que Moisés carregasse, como fez Cristo, a culpa do transgressor. Aquele que pecar contra mim, disse ele, a este riscarei do meu livro. Simplesmente professar não quer dizer nada. Nomes são registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram ao serviço de Deus. Então, é muita gente. Da criação até Jacó, que teve o nome mudado para Israel, nós temos exatamente 2.108 anos. Depois de Israel, Jacó até Jesus, aproximadamente 2.000 anos. E de Jesus até hoje, 2026, mais 2.026 anos, ou aproximadamente 2.000 anos. Então, um longo período. Várias pessoas aceitaram a Cristo e têm o seu nome escrito no livro da vida. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a aceitação da palavra de Cristo e a aceitação daquele que enviou a Cristo, o próprio Deus, a pessoa passa de uma expectativa de morte eterna para uma expectativa de vida eterna. Tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. Deus é o guardião, bem como o soberano de seu povo. Ele escolhe aqueles que estão determinados a seguir a rebelião, para que não levem outros a ruim. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deuteronômio 30, verso 19, lemos: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E eu e você escolhamos a vida, a palavra do Senhor. Aceitemos a Deus e o assim diz o Senhor, para sairmos de uma expectativa de morte eterna para uma expectativa de vida eterna. E nas nossas lutas diárias, Deus constantemente, através do seu Santo Espírito, nos dá lembrança da sua vontade. E a nossa decisão deve ser fazer a vontade do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela luz que nos traz. Ajuda-nos a agirmos conforme a tua vontade, a arrepender-nos dos nossos pecados e termos a certeza
que o Senhor está disposto a fazer de tudo e mais um pouco em prol da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos nosso estudo de hoje, vamos fazer um convite. A partir do dia 20 até o dia 27, durante 8 dias, vamos ter uma semana especial aqui no YouTube. A Verdade Revelada. Faça planos, participe conosco. Cada noite, do dia 20, sábado à noite, até o dia 27, sábado à noite, a nossa Semana da Esperança. A Verdade Revelada. Que Deus os abençoe.